E disse Jesus, Mateus capítulo 9, versículo 9, segue-me. E ele, levantando, o seguiu. Esse é o chamado de um homem chamado Mateus, publicano, que causou muitas revoltas nos fariseus, nos escribas, naqueles homens importantes daquela época, porque o publicano, alguns deles, os menores, eram chamados para o império que dominava para cobrar do seu próprio povo. Mateus era judeu e ele estava ali cobrando, e muitas vezes de forma errada. A maioria dos publicanos tinham as suas taxinhas extras, né? É como hoje em dia. Mas o chamado de Mateus, ele nos faz entender algo que é importantíssimo, que Jesus chama a quem quer, e que o seu chamado é irresistível. O que Mateus estaria perdendo? Provavelmente fortunas, riquezas, bens, acomodações, luxo, e ele abandona para seguir a Jesus. Seguir a Jesus, nós já falamos, né? Jesus já disse, as raposas têm covis e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Jesus já disse, o meu reino não é deste mundo. E quando chama Mateus, ele está dizendo, segue-me, sai da podridão em que você vive, segue-me, sai do jeito errado que você está vivendo e anda comigo, anda de maneira correta, coerente, de maneira justa, assim como eu sou. Bem, essa é uma lição importante para nós. Quando ouvirmos a sua voz, deixa tudo de lado para segui-lo, porque não tem coisa melhor do que seguir a verdade, do que seguir o caminho, do que seguir a vida. E este caminho, esta verdade, esta vida, só tem um nome, é Jesus. Não existe outro. Não existe outra verdade, não existe outro caminho. A Bíblia, a Escritura, nos declara isso. É o maior testemunho que nós temos do passado de tudo que Jesus fez e da obra que ele fez. E então nós devemos ouvir a sua voz, entender o seu chamado e segui-lo. Deixar a podridão de lado, deixar o erro de lado e seguir Jesus. O seu chamado é irresistível. Se você hoje ouvir o seu chamado, não endureça o seu coração. Não tenha medo de abandonar aquilo que você está fazendo. Não tenha medo de deixar o erro, não tenha medo de deixar as suas acomodações. Ele, quando chama, ele dá toda a garantia, ele dá todo o sustento, ele dá toda a provisão. Porque ele é a garantia, ele é o sustento, ele é a provisão. Jesus nunca deixou nenhum dos seus discípulos passar por coisas que não deveriam passar. Mesmo que eles passassem por muitas tribulações e necessidades, mas Jesus provava a eles que o necessário estava diante deles, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Bem, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Faça como Mateus, levanta e o segue.